Em uma vila tranquila, cercada por montanhas e campos verdejantes, onde o som dos sinos se misturava ao canto dos pássaros e o vento cheirava a terra molhada, vivia Helena, uma jovem de coração sensível e mente curiosa. Ela sempre fora diferente. Enquanto outros jovens corriam pelas ruas, brincando e rindo, Helena gostava de observar o pôr do sol, de pensar sobre a vida, de fazer perguntas que poucos sabiam responder. Desde pequena, sua avó dizia: Helena, você tem uma alma inquieta, dessas que procuram sentido até nas pedras do caminho. E era verdade. Helena tinha sede de entender o porquê das coisas, por que o amor às vezes partia o coração, por que as pessoas boas sofriam, por que Deus permitia certas perdas. Mas apesar de toda essa profundidade, Helena era uma moça alegre. Tinha duas amigas que faziam o mundo parecer leve, Lúcia e Marina. Elas eram inseparáveis. Desde a infância, corriam pelos campos, faziam coroas de flores, sonhavam acordadas, tinham planos de estudar juntas, viajar, envelhecer lado a lado. O futuro parecia promissor, mas a vida sempre tem seus ventos inesperados. Certo dia, Helena viajou com os pais para visitar uns parentes distantes. Foram apenas 2 semanas, tempo suficiente para mudar tudo. No caminho de volta, o trem avançava lentamente pelos vales e ela sorria, imaginando a recepção das amigas. Mal sabia que, ao descer na estação, o destino já havia escrito uma nova página para sua história. Assim que chegou em casa, notou algo estranho. As ruas estavam silenciosas. As janelas das casas pareciam fechadas demais. Quando viu sua mãe, parada na varanda, com os olhos marejados, sentiu o coração apertar. "O que aconteceu, mãe?" perguntou com a voz tremendo. A resposta veio como um golpe. As famílias de Lúcia e Marina haviam se mudado. De um dia para o outro, por motivos de trabalho, foram para o outro lado do país. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As pessoas que mais amava tinham ido embora, sem despedida, sem tempo de entender. Naquela noite, o travesseiro se tornou confidente. Ela chorou até o corpo não aguentar mais. Nos dias seguintes, tentou seguir a rotina, mas nada parecia ter cor. O som do vento trazia lembranças. As risadas antigas ecoavam pela memória. A solidão tomou conta. E com ela veio a dúvida, aquela que corrói devagar. Por que Deus tirou isso de mim? O tempo passou, mas a dor ficou. Helena começou a se afastar das pessoas, das orações, até da própria fé. Parecia que o mundo inteiro estava contra ela. Foi então que, certo dia, sua avó, Dona Rosa, foi visitá-la. Mulher simples, de olhar calmo, mãos marcadas pelos anos e uma sabedoria que não se aprendia em livros. Quando viu a neta cabisbaixa, Dona Rosa sentou-se ao lado dela e perguntou: "O que está acontecendo, minha menina?" Helena desabou, contou tudo: a perda das amigas, a tristeza, a sensação de vazio, o medo de nunca mais ser feliz. Dona Rosa ouviu em silêncio, balançando a cabeça lentamente, como quem já enfrentou o mesmo tipo de tempestade na alma. Depois que Helena terminou, a avó se levantou e disse com suavidade: "Venha comigo, quero te mostrar uma coisa." As duas foram até a cozinha. Era noite. O vento lá fora balançava as cortinas e o crepitar do fogo era o único som na casa. Dona Rosa pegou 3 panelas e encheu cada uma com água. Colocou-as no fogão e acendeu o fogo sob cada uma. Em silêncio, ela pegou cenouras, ovos e grãos de café moído. Helena observava curiosa, sem entender nada. Minutos se passaram. O vapor subia, o ar da cozinha ficou quente e o som da fervura enchia o ambiente. Por longos instantes, as duas ficaram ali, apenas olhando a água ferver.
Depois de um tempo, Dona Rosa desligou o fogo, retirou as cenouras e as colocou numa tigela. Pegou os ovos e os colocou em outra. Por fim, despejou o café coado em uma caneca de barro e o colocou sobre a mesa. Então, virou-se para Helena e perguntou: "Diga-me, o que você vê?" "Cenouras, ovos e café, vó", respondeu a jovem confusa. Dona Rosa sorriu e disse: "Toque nas cenouras." Helena tocou. Estavam moles, frágeis, quase desmanchando. "Agora quebre o ovo." Ela quebrou com cuidado. O interior estava duro, firme, completamente diferente de antes. "E o café, minha neta? Prove." Helena levou a caneca aos lábios. O aroma a envolveu. O sabor era forte, acolhedor, quente. A avó então se aproximou e disse com ternura: "Todos esses alimentos enfrentaram a mesma adversidade, a água fervente, mas cada um reagiu de forma diferente. A cenoura entrou forte, rígida e saiu fraca, quebradiça. O ovo entrou frágil, com o coração líquido, mas saiu duro, fechado. Mas o café foi o único que transformou a água. Ele não se deixou mudar. Ele mudou o ambiente." Helena permaneceu em silêncio. As palavras da avó ecoavam dentro dela como uma revelação. Dona Rosa continuou: "A vida é assim, minha menina. Às vezes, Deus permite a água ferver, não para nos destruir, mas para nos revelar. Você pode escolher ser como a cenoura, que amolece e se enfraquece diante da dor. Pode ser como o ovo, que endurece o coração e se fecha para o mundo. Ou pode ser como o café, que transforma o que o cerca, espalhando aroma, força e esperança." Helena ficou olhando para o vapor subindo das panelas. Naquele instante, entendeu o que a avó queria dizer. Não podia mudar o que aconteceu, mas podia escolher como reagir. Naquela noite, antes de dormir, ela orou pela primeira vez em muito tempo. Não pediu para Deus devolver o que perdeu. Pediu apenas forças para aprender com a dor. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar. Ela voltou a caminhar pelos campos, sentindo o vento no rosto. Ajudou vizinhos, ouviu pessoas, sorriu novamente. Descobriu que podia espalhar o mesmo calor que o café espalha pela cozinha. O tempo passou. Anos depois, Helena se tornou uma mulher sábia, assim como Dona Rosa. Certo dia, sentou-se com a própria neta, que chorava por causa de uma decepção, e contou a mesma história. Das cenouras, dos ovos e do café. A história que atravessou gerações. A história que nasceu da dor, mas floresceu em esperança. E quando sua neta perguntou: "Vó, o que a senhora escolheu ser?" Helena sorriu e respondeu: "Escolhi ser café, minha querida, porque não posso impedir a água de ferver, mas posso escolher espalhar perfume de fé em meio à tempestade. E você? Quando a vida esquenta, quando as provações parecem te consumir, o que você tem sido? Cenoura, ovo ou café?" Lembre-se, a adversidade não te define. Ela apenas revela quem você escolhe ser. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal Crer Mais. Porque toda dor traz uma lição, e toda lição pode se transformar em fé.